heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Olá a todos, estamos mais uma vez aqui de volta com o canal Mais Saúde. Hoje a gente tem a honra e o prazer de receber aqui a doutora Sofia Souto, que é uma fisioterapeuta formada na Faculdade de Santa Fé do Sul, em São Paulo. Ela fez mestrado em Ciências da Cirurgia pela Universidade de Campinas, a Unicamp, na área de disfunção sexual, onde depois se formou doutora também no Departamento de Cirurgia na área de bexiga hiperativa. Doutora Sofia, ela é professora colaboradora da Unicamp e também pesquisadora do Departamento de Urologia da mesma faculdade e atua como professora de pós-graduação em diversas faculdades pelo Brasil. Doutora Sofia, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, doutor Nário, pelo convite. É um prazer estar aqui falando hoje com você. Muito bem. Doutora Sofia, vamos começar do início, né? Acho que a gente está... A ideia do nosso canal aqui é trazer informação de qualidade para as pessoas e dentro da nossa própria prática médica da urologia, eu percebo que muitas vezes as pessoas ainda carecem de mais informação sobre a sua especialidade, né? Sobre a sua formação. Me explica um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, os nossos internautas, o que é a fisioterapia? A fisioterapia, ela tem a função de reabilitar o paciente. Então, nós vamos reabilitar tentando devolver função para o paciente, tá? Então, seja na área muscular, seja na área de desenvolvimento da parte nervosa desse paciente, tá? Já a parte da fisioterapia dentro da urologia, da uroginecologia, nós temos então a função de devolver a função para esse paciente dessa área da região pélvica, né? Então, pensando na função urinária, na função evacuatória, na função sexual, toda essa função na região pélvica é o que nós trabalhamos. Aí já estamos falando um pouquinho, então, né, sobre a fisioterapia urogenital, fisioterapia pélvica, isso, que é uma especialidade dentro da fisioterapia, correto, Sofia? Isso. Hoje nós temos já dentro da graduação, né, já é visto um pouco sobre a fisioterapia pélvica, um enfoque mais sobre a saúde da mulher, só que nós temos a especialização, que caso a pessoa queira seguir essa linha de tratamento, a especialização dentro da fisioterapia pélvica. Então, onde eles vão, a gente ensina a esses alunos da fisioterapia como tratar todas essas disfunções que podem ser encontradas dentro dessa parte pélvica, tá? Perfeito. Então, você trata muitas vezes de pacientes que já chegam com problemas disfuncionais, isso, do ponto de vista urológico, pacientes que possam estar perdendo urina, né, homens ou mulheres, né, muitas mulheres perdendo urina, e você atua de maneira a reverter esse quadro através de um programa de atividades, isso, né? Como é que é isso? Então, assim, a gente tem a função de trabalhar, por exemplo, na parte de função miccional, nós vamos ver o que está disfuncional ali, no caso, é a função nervosa que não está agindo corretamente, é o sistema nervoso, é a função muscular, o músculo não está trabalhando como ele deveria, e a gente vai devolver essa função, vai fazer o sistema nervoso, no caso de uma bexiga hiperativa, relaxar a bexiga corretamente, o músculo, quando ele deve contrair corretamente, no momento de relaxar corretamente, para que ele funcione como deveria. Aí a gente trabalha também na parte sexual, então a mulher, ela tem toda uma função sexual ali, né, porque a vagina ela é composta por músculos, né, certo. Então muitas pessoas, elas têm a visão da vagina como um tubo, e ela não é um tubo, ela é revestida por músculos e fáscias, e para que a mulher consiga ter uma boa função muscular, esse músculo deve estar funcional, né? Deve estar relaxando corretamente. Da mesma forma, se a gente for ver um pouquinho mais para trás, função evacuatória, para que possa ter uma boa função evacuatória, que consiga evacuar corretamente, tenha uma boa continência fecal, é importante que esse músculo esteja funcionando adequadamente, tanto na contração
quanto no relaxamento. E assim entra diversas outras patologias, diversas outras disfunções que a gente encontra nessa região que a gente consegue tratar. Ok. Assim, do ponto de vista geral, você consegue classificar essas principais doenças que você trata dentro da fisioterapia urogenital? A principal, assim, que mais aparece hoje, né, é a incontinência urinária feminina. Então, hoje uma coisa que é muito frequente é a incontinência urinária, aquela perda urinária que acontece, né, então, tanto aos esforços, como por contrações involuntárias da bexiga, então aquela paciente que tem uma urgência para urinar, aquelas pessoas que vão várias vezes ao banheiro urinar, as pessoas muitas vezes não sabem, né, qual é a frequência correta de urinar, então tem gente que vai a cada meia hora, 1 hora no banheiro para urinar e acha que está tudo bem, porque sempre foi assim, né, e aí a gente vai ver que não, isso não é normal, nós temos o intervalo miccional correto, isso é o que mais aparece hoje. E o que tem aparecido muito também para mim no consultório são pacientes com dificuldade de relaxamento da musculatura. Então, isso reflete no esvaziamento vesical. Então, são mulheres que não conseguem esvaziar corretamente a bexiga. E aí, o que acontece? Infecção urinária de repetição, vários desconfortos que vêm associados a isso. Também tem dor durante a relação sexual e dificuldade para evacuar. Então, o que mais tem aparecido hoje no consultório são pessoas que não sabem relaxar. E aí, o que a gente vê muito na internet, né, por pessoas que não são especializadas na área, querendo ensinar sobre a fisioterapia pélvica ou um fortalecimento dessa musculatura, é o contrai. Vamos lá, pessoal, contrai, mulherada, contrai. E justamente o que elas precisam, né, é relaxar, exatamente, vão piorar. E aí essas pessoas, não sabendo, segue, né? Vamos contrair, e aí só piora. Só piora, e aí às vezes vai até desacreditar a técnica, né? O método, né? Exatamente. Pensando que está fazendo alguma coisa que vai lhe ajudar e, muito pelo contrário, está causando mais problemas, né? Exatamente. Essas doenças pélvicas, né? Você trouxe aqui praticamente várias quase doenças diferentes, mas que compõem quase que a gente poderia colocar, né, pacientes com dor pélvica crônica, né? Deve ser um pouco do seu dia a dia isso, né? Isso, a dor pélvica crônica, eu atendo tanto homens quanto mulheres. Então, as mulheres com dor pélvica crônica são aquelas mulheres que elas sentem dor quando começa a encher a bexiga, elas sentem desconforto para ter relação sexual. Então, são mulheres que referem que a bexiga começa a encher, começa a causar um desconforto, uma dor que alivia quando esvazia a bexiga. Também elas sentem dor, assim, quando a gente faz uma palpação na região vaginal, a gente sente tensão dessa musculatura, como a gente sente quando está com dor nas costas, que a gente faz uma palpação da musculatura e tem vários pontos gatilho, dentro da vagina dessas pacientes também tem esses pontos gatilho. E isso leva ao quê? A dor durante a relação sexual, né? Então, vira uma bola de neve, né? Então, é uma tensão que causa desconforto na bexiga, que causa aumento da frequência, que causa desconforto para relação sexual. E homens também. Homens também têm essa queixa de dor pélvica. Aliás, homens queixam de dor na região perineal, que é uma dor que irradia para o escroto, é uma dor que irradia para o pênis, é uma dor que ela aumenta quando tem ereção. Então, são todos referentes à dor pélvica que a gente trata na fisioterapia pélvica. Perfeito. Muito desse quadro, às vezes, confuso, né, que eu percebo do ponto de vista da inervação pélvica, né, vem justamente porque esses nervos eles saem normalmente da cauda equina, não é isso, doutora Sofia? Na região sacra. Na região sacra, e eles se misturam, né? Então é comum, às vezes, um paciente que está com cálculo renal, na fase expulsiva já do cálculo, quando ele passa lá no ureter terminal, aquele canalzinho, né, que vem do xixi, passa junto à bexiga, então às vezes o paciente tem dor no escroto, tem dor no testículo, dor no pênis. É uma dor irradiada, né? É uma dor irradiada, né? E é isso que você vê muitas vezes, né, nesses pacientes. E assim, por exemplo, eu estou tratando um paciente agora que ele está, após ter pego dengue,
ele desenvolveu neuralgia do pudendo. Então, ele procurou diversos médicos para tratar uma dor que ele não conseguia tratamento. Até que ele chegou até mim e a queixa dele era toda assim... Se você pegar aonde está o nervo pudendo ali, na região da musculatura do assoalho pélvico, que pega ali então o períneo, pega o escroto, pega o pênis, pega a região de isquios, aquela região toda do paciente tá dolorida, né? E assim, chega numa situação em que muitas vezes o médico... dependendo da especialidade que ele vai, ele fica, não, mas você não tem nada, que foi o que ele me falou, que muitos médicos falaram para ele, mas você não tem nada, tá tudo normal, né? Mas não tá tão normal assim. Né? E muitas vezes foge do arsenal terapêutico do médico, né? Por isso que é muito importante trabalharmos em conjunto, né? Exatamente. Porque né, do ponto de vista, muitas vezes, não é a medicação, né? Você é a medicação junto com o seu conhecimento e com o que você aplica das técnicas, né? E o diagnóstico, né? Porque me parece que é muito importante você ter um diagnóstico preciso, né? No quadro que você trouxe do paciente anterior, que é um paciente tenso, então ele precisa relaxar para que ele possa ter uma sincronização, né, das funções ali dos diversos músculos e para que ele tenha então menos dor, né? Como é que você usa algum aparelho? Qual é o arsenal, vamos dizer, diagnóstico que você usa na fisioterapia? Para avaliação, assim, é uma avaliação clínica e avaliação física, onde eu vou palpar os pontos de dor para ver onde realmente dói, porque muitas vezes a dor é irradiada, o paciente acha que dói num lugar, mas a origem da dor é outra, né? A partir disso, igual, eu preciso que o paciente relaxe. Então, nós temos aparelho como o biofeedback, por exemplo, que ele vai captar a atividade muscular desse paciente e o paciente vai começar a ganhar uma consciência do movimento desse músculo. Então, assim, o biofeedback dentro da fisioterapia pélvica, ele é um arsenal muito, muito importante. O biofeedback seria uma espécie de uma eletromiografia que você faz ali da região perineal pélvica. O biofeedback, ele é um aparelho onde a gente capta a atividade eletromiográfica do músculo e a gente mostra para o paciente isso. Então, esse é o feedback. Esse é o importante, entendeu? Porque, ao contrário do músculo do braço do paciente, que ele vê o movimento e consegue entender o movimento quando eu falo para ele... Contrai o braço. Ele contrai. Exato. Por quê? Porque ele está vendo o movimento. Perfeito. Então, é um estímulo que o cérebro dele está recebendo com a visão. Né? A gente precisa da visão para o nosso cérebro, para o nosso cérebro entender o movimento. Perfeito. Agora, a musculatura do assoalho pélvico é uma musculatura que você não está vendo o que está fazendo. Então, muitas vezes, você fala para o paciente, olha, você precisa relaxar. E ele fala para mim, mas eu estou relaxado. Mas não está. E ele só consegue ver isso justamente com o biofeedback. Então, quando você coloca ali o aparelho, que ele capta a atividade dessa musculatura, e você fala para ele, relaxa, e ele fala, eu estou relaxado, você mostra aqui, olha, no aparelho. Você está vendo que não está? Porque o aparelho está mostrando que ele está contraindo. Perfeito. E aí, a partir desse aparelho, o paciente fazendo os movimentos de... Então, agora você contrai para você ver como é contrair. Contraiu, agora relaxa. E aí o paciente começa a entender o que é esse movimento de contrair e relaxar. Ele passa até certo ponto, então, se conhecer melhor. Se conhecer, é uma viagem de autoconhecimento. Exatamente. Ele começa a conhecer o movimento de uma musculatura que ele nunca trabalhou na vida, né? Então, e assim, eu particularmente, eu acho que as pessoas aprenderem a relaxar, pelo menos hoje em dia, é muito mais difícil do que você ensinar a contrair. Perfeito. Então, as pessoas são muito ansiosas, são muito, né, imediatistas, e quando você fala, relaxa. Não, mas eu tô relaxado. Não, você não está relaxado. E aí a pessoa precisa aprender a relaxar. Então, o biofeedback é uma dessas técnicas que a gente usa que muito importante.
tá? E existe a eletroestimulação também, então, onde a gente coloca eletrodos nessa região da musculatura que precisa ser relaxada e ela manda estímulo para o músculo relaxar, para ir aliviando essa tensão. Perfeito. Tá? Então, a eletroestimulação ajuda bastante esses pacientes. Aí é um método já um pouquinho mais, vamos dizer assim, é o aparelho fazendo... É um passivo. A pessoa mais passiva, né? Passivo. O paciente, então, eu gosto de trabalhar assim, o paciente primeiro faz o trabalho ativo com o biofeedback e depois a eletroestimulação entra para terminar de relaxar isso daí de uma forma passiva. Então, agora entra as estimulações elétricas que vão fazer com que seu cérebro, com que seu músculo relaxe, né? Mas antes você precisa aprender a fazer isso, né? Porque ele não vai ficar ligado no aparelho direto, então... Muito importante, muito importante. E no caso, por exemplo, né? Você trouxe aqui, do ponto de vista funcional, né? Algumas doenças que afetam as pessoas em relação à sua bexiga, né? Você trouxe a bexiga hiperativa. Você trouxe também o caso das pessoas que têm incontinência urinária de esforços, né, por deficiência da musculatura pélvica, do próprio esfíncter, né? Isso. E esses aparelhos você utiliza também na fisioterapia desses pacientes com perdas urinárias, por exemplo? Em todos. Todos. O biofeedback é um aparelho que eu uso no tratamento de todos os pacientes, independente da disfunção que ele tenha. Porque todos eles a gente precisa fazer esse trabalho dessa musculatura, de movimentos de contração e relaxamento. Então, no início, para que esse paciente aprenda esse movimento, ele precisa desse biofeedback. Então, isso tangibiliza para ele o que ele está fazendo, conhecimento, né? Exatamente. Então, é a forma que ele tem de visualizar o movimento que ele está fazendo e o cérebro dele entender e aprender, reaprender esse movimento, né? Então, quando a gente é criança, nosso esfíncter, né, nossa musculatura do assoalho pélvico, ela tende a ficar ali meio que trabalhando sem a vontade, porque ele mantém a criança continente, chega a vontade de fazer xixi, ele faz xixi ali mesmo, ele não tem esse controle, com o tempo ele vai ganhando controle, né? Mas aí quando entra nessas disfunções, a gente tem que devolver esse controle dessa musculatura para o paciente. Excelente, excelente. Muito bom. Vamos entrar um pouquinho na área mais, talvez, da disfunção causada muitas vezes pelos tratamentos cirúrgicos, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses pacientes que apresentam, por exemplo, as incontinências urinárias após os tratamentos urológicos, principalmente homens, né? No caso aí dos pacientes que são submetidos a tratamento do câncer de próstata. Isso é uma preocupação que a gente vê, que eu vejo nos pacientes, né? Muitas coisas avançaram, a gente opera hoje com robô, a gente opera praticamente não tem sangramento, né? A gente melhorou, obviamente, graças à minimização e à tecnologia, melhoramos os resultados, mas isso ainda é uma preocupação muito grande, né, para o paciente. Você deve ver isso nos pacientes que você acompanha. Assim, né? O que eu sempre até explico para os meus alunos, né, quando eu dou aula de anatomia, o que a gente precisa entender sempre é que uma estrutura nunca vai substituir a função da outra. Então, quando você faz uma cirurgia robótica, você está preservando ali toda a integridade né, das estruturas ali e tudo mais, mas a parte da função muscular que o paciente não tem, você não consegue, próstata, né? Exatamente. Então, por exemplo, num paciente com uma hiperplasia, ele nem tem câncer, tem só uma hiperplasia, né? Então, assim, quanto mais tempo esse paciente tem esse aumento prostático, menos função tem o músculo do assoalho pélvico. Perfeito. Então, se ele tá ali, porque é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, o paciente nem vai percebendo que esse fluxo urinário está diminuindo, né? Até que começa fica bem mais fraco e ele começa a ter outros sintomas que ele procura. Mas nisso tudo, imagina, o músculo do assoalho pélvico que deveria contrair para fechar a uretra, ele não está mais precisando fazer isso. Por quê? Porque a próstata que está acima dele está fazendo isso. Então está fazendo isso por ele. Então o músculo está ali relaxado, muito tranquilo, sem função. Então quando você tira a próstata do paciente, por mais que você conserve todas as estruturas, sem lesão, sem nada, o músculo que deveria estar trabalhando ali, que não está,
ele acorda de um dia para o outro e fala, opa, tem que trabalhar e agora? O que eu faço? Eu preciso trabalhar. E aí você pega um músculo que está fraco, que está... Então, assim, a gente vê que para todo mundo é muito óbvio quando você fica muito tempo, por exemplo, com o braço engessado, que esse músculo vai atrofiar e você precisa fazer fisioterapia para reabilitar depois. Não vai? Perfeito. A próstata, quando ela fica muito tempo ali aumentando e tirando a função muscular, quando você tira a próstata, como quando você tira o gesso, o músculo está atrofiado, está sem função. Você precisa trabalhar esse músculo. E depois você recupera isso. E aí ao longo você do recupera, tempo, né? exatamente. Então, da mesma forma que você recupera a função muscular do resto do corpo, você consegue trabalhar e recuperar a função muscular do assoalho pélvico. Mas precisa trabalhar, né? Não esperar que ele volte sozinho. Precisa fazer o exercício, precisa malhar, né? Essa musculatura, exatamente. Né? Então, é uma coisa que eu acho, assim, bem o malhar, né? Algo importante a gente colocar. A gente vê, todo mundo lembra de ir para academia porque quer ficar com um corpo legal, né? Quer ficar com o abdômen sarado, quer ficar todo... Mas esquece da função do assoalho pélvico, né? E aí, muitas vezes, você pega pessoas que estão incontinentes, têm escape de urina, tem vários problemas na região pélvica, mas estão com um corpo legal. Mas, pô, até que ponto... Então, né? Você isso é saudável, né? Então, tem que cuidar do corpo inteiro. Né, você trouxe, né, inclusive, na recuperação sexual desses pacientes que são submetidos, né, a esses tratamentos mais invasivos, né, que mesmo minimamente invasivos, eles são invasivos. E na recuperação desses pacientes depois vai ser fundamental, né, você trabalhar né, toda essa recuperação. Uma outra coisa importante, já pensando na parte sexual, né, na parte de ereção, desses pacientes que fizeram prostatectomia, o trabalho muscular de qualquer parte do corpo, uma das coisas que ele faz é aumento do fluxo sanguíneo local. Perfeito. Né? Então, quando você faz uma cirurgia e logo após a cirurgia você trabalha com aumento do fluxo sanguíneo local, você ajuda o quê? A cicatrização, mas também ajuda a função sexual. Por quê? Para que o paciente consiga ter ereção, ele precisa do fluxo sanguíneo. Né? Então, quando ele tem uma boa função muscular, ele consegue aumentar o fluxo sanguíneo local e melhorar a ereção também. Excelente. Então, faz parte então da recuperação pós-operatória desses pacientes, quando os pacientes são encaminhados para você trabalhar com exercícios que vão aumentar o tônus muscular, mas fundamentalmente o aporte sanguíneo, né, da pelve. E aí nós temos, assim, até pacientes que não, vamos dizer, né, dependendo da condição da próstata, que tamanho da próstata, da condição cirúrgica, né, que pode até ficar com uma leve disfunção sexual, mas existem hoje várias técnicas e métodos do paciente usar para ele conseguir uma ereção melhor, né? Então, que vai além só da fisioterapia. Lógico, a gente orienta, né? Mas é uma coisa que o paciente vai fazer na casa dele, com a esposa dele, na hora que for ter relação sexual, mas que ajuda ele a ter a segurar esse fluxo sanguíneo, como os anéis penianos, por exemplo. O paciente, bombas, né? As bombas penianas, que são muito usadas para a reabilitação do peniano nesses casos. Mas uma coisa que é importante, Nário, principalmente em pacientes com hiperplasia, eu não digo câncer de próstata, porque quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, ele quer pensar primeiro em tratar o câncer, para depois pensar se vai ter disfunção, se vai ter incontinência, vamos tirar esse câncer. Mas o paciente com hiperplasia, o ideal é a gente começar a fisioterapia antes. Né? Perfeito. Então, por que a gente vai tirar a próstata e esperar o paciente ficar incontinente para devolver a função muscular, se a gente começa a devolver a função muscular antes, tira a próstata e continua melhorando esse paciente depois? Então, a incontinência que ele vai ter é menor depois. Vai ser menor, né? E ele já está também adaptado, né? Ao processo da recuperação, né? Já é um movimento que ele conhece, já está trabalhando. Exatamente. Né? Acho que dá mais segurança, inclusive. Isso, ainda porque alguns pacientes ficam com certo desconforto, tudo, e aí é uma coisa que ele já sabe fazer, né? Ele não tem que aprender isso depois. Né? Então, são movimentos que ele já sabe, são exercícios que ele já sabe, que a gente vai só evoluir após a cirurgia. Então, fica muito mais tranquilo para o paciente. Perfeito, muito, muito, muito bacana. Muito bacana. Eu queria explorar um pouquinho também, Sofia,
conhecer mais sobre você, né? Eu sei que você está em Foz do Iguaçu, você voltou para Foz do Iguaçu há algum tempo, né? Que você estava lá em Campinas. Fala um pouquinho sobre você, essa sua trajetória, como é que foi você... Eu sei que você trabalhou num dos maiores departamentos de urologia funcional do Brasil, lá com o nosso professor Paulo Palma, vários amigos, professor Dancona, Daniel. Fala um pouquinho como é que foi essa sua experiência lá em Campinas. Eu sou daqui de Foz, eu cresci aqui, passei minha infância toda aqui até ir fazer faculdade. Então eu fui embora daqui de Foz com 18 anos, onde eu fui fazer faculdade. Logo depois de formada, na minha época a fisioterapia pélvica não fazia parte da grade curricular. Então a gente tinha na faculdade, em saúde da mulher, a única coisa que tinha era câncer de mama, que a gente conhecia. E aí logo que eu me formei, eu fiz um curso de fisioterapia pélvica para conhecer o que era e me apaixonei. Falei, nossa, é com isso que eu quero trabalhar. E eu fui buscar onde que eram os centros que tinham, né, esse trabalho. E a Unicamp era um dos grandes centros no Brasil que trabalhavam nessa região, né, nessa área de fisioterapia pélvica. Até na época, uma coisa que foi engraçada, que quando eu comecei a buscar para ir para a Unicamp, para ficar lá, eu buscava só um estágio. Eu tinha 23 anos, eu era recém-formada, eu queria só fazer um estágio para me aprofundar nessa área. E dentro da Unicamp existia o departamento de cirurgia, dentro da urologia, com o Dr. Paulo Palma, Dr. Dancona, Dr. Ubirajara. Na época, o nosso chefe era o Dr. Nelson Rodrigues Neto. Professor Nelson. Dr. Nelson. Saudoso professor Nelson. Saudoso Dr. Nelson. E tinha o Hospital da Mulher, que era o CAISME, que era do lado, onde tinha especialização em fisioterapia pélvica. E aí ainda eu pedi para o Dr. Palma deixar eu ir para a Unicamp, para o HC, para ficar junto com ele. E ele falou, mas por que você não vai lá na fisioterapia, ficar lá com as fisioterapeutas? Por que com a gente aqui? E eu falei para ele, Dr. Palma, para eu saber tratar o meu paciente, eu preciso saber o que aconteceu com ele antes. Eu preciso entender o que aconteceu com esse paciente. Muitas vezes esses pacientes vão chegar para mim depois de uma cirurgia, depois de ter passado por várias consultas com vocês. Então, eu não vou saber nada. Então, vai chegar lá para mim um paciente para eu tratar que falou que ele fez um sling. Eu não sei nem o que é sling. Ele fez uma cirurgia da próstata. Eu nem sei como que é a cirurgia da próstata. Então, eu não sei o que aconteceu com esse paciente. Como que eu vou tratar? Então, eu quero saber como que é, para eu saber como são esses pacientes que estão chegando para mim. E aí um estágio de 3 meses virou 6, que virou um mestrado, que virou um doutorado, que virou um pós-doc, que virou... Eu fiquei como professora na Unicamp por muitos anos, porque eu comecei como estágio docente, eu fazia mestrado na época, e eu comecei a dar aula para a Faculdade de Medicina da Unicamp, eu tinha 24 anos. Eu tinha praticamente a mesma idade dos alunos. Dos alunos, que bacana. Eu lembro a minha primeira aula, eu cheguei, aquela turma de aluno da medicina, eu falei, pessoal, vamos começar a aula? E eles falaram para mim, professor, chegou? Eu falei, então, no caso, sou eu. No caso, sou eu. E aí eu fiquei lá por 18 anos, aprendi muito, assim, eu sou extremamente grata, principalmente o Dr. Palma, que me carregava para todos os lados, assim, tinha cirurgia no HC, eu estava ali com ele, dentro do centro cirúrgico, estava no CAISME, estava no ambulatório e acompanhando todos eles, e aprendi muito, muito mesmo. Você deve ter ganho o respeito dele no momento que você mostrou que você queria algo a mais, né? Você não queria só o que era o convencional, estar lá com os seus. Não, eu quero mais. E seguramente eu acho que isso contribuiu muito para a sua formação, né? Para que hoje você possa entender, né, realmente aonde é que é a dor do paciente e a dor do médico. Exato. Porque nós, enquanto urologistas, nós queremos operar o doente, queremos que ele saia bem, sem complicações, sem incontinência, né, com a preservação da potência. Então é uma dor do médico e é uma dor, obviamente, do paciente. Exatamente. Né? Muito bacana. E assim, é um saber que o nosso trabalho é em equipe. Em equipe, perfeito. É em equipe, né? Então não adianta eu achar que eu, fisioterapeuta, vou ficar lá sozinha, trancada no meu consultório e que eu não vou precisar de você, como você também não vai precisar de mim. Claro. Nosso trabalho é em equipe e o nosso trabalho não é pra gente, é pra cuidar daquele paciente.
né? Então, o nosso trabalho é em conjunto. Em conjunto, resolvendo problemas. Resolvendo problemas e devolvendo qualidade de vida para o paciente. Perfeito. Né? Devolvendo. Então, assim, às vezes, o que para você não é claro, às vezes, o paciente pode chegar para você e falar, pô, Nário, mas eu estou sentindo isso. Você fica pensando, mas por quê? Não estou entendendo o que está acontecendo. E, de repente, para minha visão como fisioterapeuta, é muito mais claro. Né? E aí fala, não, Nário, mas de repente é só uma função muscular que não está ajudando com relação a isso. E aí fica muito mais fácil da gente junto entender o que está acontecendo com esse paciente. A gente acaba tendo uma visão mais holística, né? Exato. A gente acaba vendo o todo, né? E não só aquilo que eu sou super especializado. Aquele quadradinho seu que você... que aí você bom. Fecha muito, né, sua área de conhecimento e a sua forma de entender o que está acontecendo com o paciente. Muito bom. E... para nossa sorte aqui de Foz do Iguaçu... Voltei. Você voltou, né? Eu voltei. Que bom. Depois, faz um ano eu estou aqui, né? Voltei agora para tratar meus conterrâneos, né? Trazer a tecnologia de ponta, conhecimento, né, para a sociedade. Qualidade de tratamento especializado, né, para os pacientes daqui de Foz do Iguaçu, para poder... ajudar também os médicos daqui da região. E nós, mais do que nunca, né, urologistas, ficamos muito contentes, porque né, contar com uma pessoa né, do seu calibre, com a sua informação, né, além de muitos amigos em comuns, né? Eu vejo com muita felicidade, né, que acho que a gente vai realmente trazer muita coisa nova para a cidade de Foz do Iguaçu. Eu vejo que aqui a fisioterapia pélvica ainda é uma coisa que está começando, né? Apesar de eu já trabalhar há 18 anos na área, aqui ainda é uma coisa que está bem no início, ainda está bem imatura a visão dos pacientes com relação ao que é a fisioterapia pélvica, né? E de repente isso também vem um reflexo do que é a maturidade dos profissionais para encaminhar para a fisioterapia pélvica, né? Sim. Então, assim, muitos desses pacientes, eles só vão chegar até mim se o médico explicar para ele que ele precisa desse tipo de tratamento. Perfeito. Né? E aí o que a gente vê muito é o conhecimento das pessoas da fisioterapia pélvica para tratar a gestante, né? Aquele quadradinho fechadinho. Fisioterapia pélvica é só para mulher que está grávida. A mulher que não está grávida, para homem, para criança, não tem função. E é muito mais amplo, né, o nosso tratamento. Há um processo, na verdade, até de reeducação, né? Pelo que a gente está conversando, pelo que eu vejo do seu trabalho, ele tem uma fase de diagnóstico, tem uma fase onde há interferência direta com as técnicas, o biofeedback, a pessoa passa a se conhecer melhor e tem um processo de reeducação da pessoa para com o próprio corpo, né? Exato, porque assim, o que eu até explico isso para os meus pacientes, porque eles às vezes chegam e falam, doutor, eu sei que isso é tratamento para anos. Não, gente, peraí, né? Não é tratamento para anos. Você precisa sim trabalhar o seu músculo para o resto da sua vida, né? Então, da mesma forma do resto do seu corpo, né? Até você vai a comparação. Academia, né? Você vai à academia, você ficou com um corpo legal, opa, vou embora para casa agora deitar assistir televisão, que eu não preciso mais ir para academia. Esse é um dos erros que a gente observa. Exato. E aí o que acontece? Um pouco depois, o paciente volta a ter sintomas. Por quê? Porque ele não manteve. Então, uma das coisas que eu acho muito importante é você deixar esse paciente autossuficiente com o tempo para que ele faça em casa. Na sua própria casa ele faz isso. Para que ele consiga manter em casa exercícios, coisas simples. Perfeito. Porque no dia a dia também a gente sabe que é corrida, a rotina. E aí fica para amanhã, que acontece, que acabou que não vai fazer. Né? Então a gente precisa também deixar o paciente autossuficiente para conseguir manter os resultados, né? Senão daqui a pouco ele vai precisar de novo. E aí vai falar, pô, mas não deu certo. Eu já fiz fisioterapia, mas não deu certo. Perfeito. E agora, com relação, eu fiz fisioterapia e não deu certo, uma coisa que os pacientes precisam entender também, não é qualquer fisioterapeuta que vai saber tratar. Então, é igual, uma vez eu comparei, por exemplo, você tem um problema no coração, você procura um cardiologista, você não procura um clínico geral. Se você tiver com problemas na região pélvica e procurar um fisioterapeuta que não é especializado nessa área, ele pode fazer algumas coisas que ele sabe,
mas ele não vai te tratar de forma especializada. E não aí vai a ser resposta, específico, né? Não, aí você pega aquele paciente que faz 40, 50 sessões e fala, mas eu não tive resposta. Como eu peguei uma paciente que veio para Foz, de Curitiba, falou para mim, olha, lá em Curitiba, doutor, eu já fiz 40 sessões de fisioterapia e não melhorou. Em uma semana, ela ficou uma semana aqui. Em uma semana, ela estava muito melhor. Uma semana. Ela fez 40 sessões lá, aqui ela fez 4. Ela teve muito mais resultado. Por quê? Porque tudo que eu fazia com ela no consultório, ela falava, não, isso daí nunca fizeram. Não, isso daí, nossa, não tinha nada a ver com isso. Ou seja, tratamento não tinha nada. Não é dirigido para aquele local. Né? Aí a pessoa pega uma pessoa que é geral, né? E aí quando a gente sai da faculdade de fisioterapia, o que a gente mais aprende na faculdade? Ortopedia e neuro. Sim. É o que mais o fisioterapeuta sabe. Feijão com arroz do dia a dia. É o feijão com arroz do fisioterapeuta. É ortopedia e neuro. Saiu daquilo, ele vai ficar fazendo trabalhos que não é voltado especificamente. E se você não... se você está com problema na perna, você vai ter que trabalhar com a sua perna. Não adianta você fazer exercício para o braço, que não vai resolver a sua perna, né? Mas sabe que eu já peguei paciente, Nário, que assim, pós-operatório de prostaté, né, porque eu morava em Campinas, o médico encaminhou, olha, você precisa fazer fisioterapia pélvica. Ah, mas eu não moro em Campinas, eu moro numa cidade próxima, então eu vou fazer lá na minha cidade. E aí fez um tanto tal... Nossa, não está melhorando nada, incontinência urinária. E aí voltou no médico e falou, não, você vai lá na doutora Sofia, você vai lá. Sabe o que ele estava fazendo? Pulando em cama elástica. Um paciente pós-operatório. Que vai perder urina, mais xixi, que vai piorar a situação. Eu falei, meu Deus, para tudo. Ele falou assim, e o médico falou que não, que eu tinha que procurar você. Eu falei... Qualquer especialista sabe que você não vai pôr um paciente, né, acabou de operar da próstata para pular numa cama elástica, que ele vai perder mais urina ainda. Né? Perfeito. Queria saber um pouquinho mais de você, já que a gente está falando, né, sobre essa parte, você acabou de falar mais dessa parte da incontinência, da parte pélvica. Exercícios, por exemplo, que mexam com grupamentos maiores de músculo, por exemplo, o próprio Pilates, a gente sabe que isso muitas vezes tem um efeito secundário sobre a musculatura perivesical, né, toda a musculatura pélvica, e você acaba melhorando. Como é que você vê isso? Olha, existem exercícios, o Pilates é um dos melhores para manutenção. Perfeito. Tá? Então, o assoalho pélvico é uma musculatura, o nosso corpo ele não trabalha de forma isolada, né? Então, assim, lógico, a gente consegue isolar a musculatura do assoalho pélvico para trabalhar só ela. Mas muitos movimentos que a gente faz dentro do Pilates, o assoalho pélvico ele entra como um músculo para ajudar o movimento. Acessório. Então, ele entra para ajudar a fazer aquele movimento. E aí... você acaba trabalhando esse músculo, né? Perfeito. Então, como manutenção de tratamento, eu acho o Pilates muito bom. Consolida, talvez. Exato. Então, para não ser aquela coisa de isolado, fica ali, contrai, relaxa em casa, ele consegue, ganhou, teve uma boa resposta, vai manter alguns exercícios no Pilates. Até quando o paciente já faz Pilates e vem tratar comigo, porque o Pilates não é tratamento para problemas pélvicos, mas ele pode ser essa manutenção. Mas ele já faz Pilates e vem tratar comigo, eu falo, olha, quando você estiver no Pilates, então fala com o seu professor para enfatizar esse exercício, aquele exercício, que vai ajudar você no tratamento que a gente está fazendo aqui. E aí o Pilates, sim, ajuda muito, mas também nós temos aqueles que prejudicam muito. Sim. Que isso é importantíssimo a gente deixar claro. Perfeito. Né? Hoje em dia, aliás, cada época tem as suas fases de atividades que dão aqueles boom. E uma das piores hoje em dia que nós temos é o CrossFit. Perfeito. Que é péssimo. O CrossFit, inclusive, ele é uma marca, né? Eu vejo que muita gente
utiliza como um método, né? Fala em termos de método de atividade física, e não é. O CrossFit é uma marca que foi desenvolvida, né? E que pegou. E que pegou, e que vende muito, e machuca muita gente, né? Machuca, não só da parte ortopédica, né? Porque é um movimento que não tem estabilidade articular, não só Sem dessa dúvida. parte, mas é uma sobrecarga muito grande para o assoalho pélvico. Então, as pessoas, geralmente, quem procura CrossFit, quem quer emagrecer rápido, e aí você pensa que aquela pessoa já tem um sobrepeso, que está sobrecarregando a musculatura do assoalho pélvico, e ela vai lá fazer uma atividade de alto impacto, de aumento da pressão intraabdominal em cima dessa musculatura. Aí acontece a incontinência urinária. Vai piorar, né? Se não tinha, vai ter. Exato, e aí muitas vezes você vê a pessoa falar, não, mas eu perco lá, é porque está aumentando, é só por causa disso, mas não tem problema, é só lá. Mas a gente tem que pensar que a tendência é sempre piorar. Sim. Não vai melhorar sozinho. Enquanto mais fizer, pior vai ficar. Porque é a questão, de uma maneira geral, né? A gente trouxe num podcast passado a presença do professor Sidney Gagliano, que é um amigo e quem cuida também da minha saúde, né? Meu preparador físico, e a gente conversava muito sobre o processo do desenvolvimento, né? A atividade física de uma maneira geral, caminhar, tudo ajuda, mas são atividades físicas. São atividades não programadas. Quando você traz um método de treinamento, né, você tem um desenho para melhorar aquela musculatura, para melhorar aquela habilidade sua, para melhorar a sua força, né? Então isso é um método, é um treinamento que isso é criado, né, por um profissional adequado. E se você, por exemplo, vamos lá, musculação, os bodybuilders, né, que querem crescer. Ele está fazendo uma atividade física? Está fazendo uma atividade física, mas disfuncional. Depois de um certo tempo, ele não consegue coçar as próprias costas, né? Exatamente. E no caso aí, você está trazendo, a pessoa vai fazer uma superexposição a grandes pressões intraabdominais, que vai causar, muitas vezes, uma disfunção pélvica e até incontinência urinária e piorar, né, um quadro urológico, né? A atividade, eu acredito que as pessoas precisavam ver atividade física um pouco que ela tem que ser individualizada. Claro. Né? Então, o meu corpo precisa de um estímulo diferente do seu. E aí você entra dentro de uma academia de CrossFit, onde junta um grupo de 10 pessoas fazendo a mesma atividade. Pessoas de diferente faixa etária, diferente... compleições físicas, problemas físicos, né? Peso corporal, diferente, tudo. Claro. Né? E aí você está fazendo o mesmo trabalho para diferentes pessoas que precisam de diferentes estímulos. Então, não dá certo. Não. Né? Alguma coisa vai dar errado ali no meio. Perfeito, perfeito. Né? Isso, o que chama mais atenção, né, disso que você está trazendo, a importância do profissional, de um profissional realmente especializado e específico, né, que saiba colocar o ponto lá no I. Exatamente, né? Isso aí. Para você ter resultados e a realmente gente fez na Unicamp uma vez um estudo, mas na época não era o CrossFit a moda, era os jumps. Sim. Então teve a época do jump, onde a mulherada ia tudo para academia pular naquela cama elástica. E nós fizemos um estudo na Unicamp, pegando diversas academias da cidade, para verificar mulheres saudáveis, teoricamente sem sintomas, que apresentavam incontinência urinária. E era enorme. Uma das principais causadoras na época de incontinência urinária era o jump. Então as mulheres estavam tudo lá pulando na cama elástica, iam muitas vezes, tinham mulheres que já sabiam que iam perder, iam de absorvente para academia, mas não tem problema, é só ali aquele momento. Assim, a gente chegou a ponto de ouvir a frase de não, mas isso é porque faz uma drenagem linfática. Poxa. Né? Não tem nada a ver. É incontinência urinária mesmo, não é drenagem linfática. E aí, cada vez vai surgindo essas modinhas aí, onde reúne um monte de gente para fazer a mesma coisa, e tem essas sobrecargas. Aí, o que também acontece muitas vezes? Mulher que acabou de ter filho, teve um aumento do peso na gestação, fala, pô, agora eu quero voltar ao corpo que eu tinha antes de ficar grávida. Vou procurar alguma atividade que tenha uma queima rápida de caloria. E aí você pega uma mulher que teve
aumento da sobrecarga durante a gestação nesse assoalho pélvico, que já está comprometido. Um tempo sem fazer atividade física. E vai fazer uma atividade desse tipo. Às vezes de alto impacto, para resultado rápido. Exato, e aí ela pode até emagrecer, mas ela vai ficar com problema, vai ficar com incontinência. E aí também, quando a gente fala em aumento da pressão intraabdominal, que é uma coisa que a gente nem citou aqui, mas que acontece com frequência, né, quando a gente olha para a mulher, porque o homem não tem esse problema, são os prolapsos. Sim. Né? Então, os prolapsos dos órgãos pélvicos, que é o famoso bexiga caída, mas que não só é a bexiga que cai, mas cai o útero, cai o reto, né? Eles são causados por aumento da pressão intraabdominal, muitas vezes, né? Lógico, o parto vaginal é o principal causador, né? Sim. Mas, às vezes, a gente pega mulheres que nunca ficaram grávidas, nunca tiveram um parto e tem prolapso. Mas por quê? Porque fazem esses aumentos da pressão intraabdominal, tá pulando ali, tá pegando peso, tá fazendo, vai no banheiro para evacuar, fica fazendo força, desenvolve um prolapso. Perfeito. Existe, né, acho que essa indústria que a gente tem nas diversas áreas, né, inclusive da própria atividade física, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, né, para a gente evitar complicações e eventos que a gente não precisaria passar, né, os pacientes, né? Por isso a importância de você ter um bom educador físico, realmente uma pessoa que estude, que acompanhe, não aquele camarada da moda, do resultado rápido, né? A gente vive um bombardeio de anabolizantes também, né? E tudo isso traz consequências ruins para todos nós, né? Da mesma maneira, né? A fisioterapia é uma profissão extremamente técnica, onde a pessoa precisa ser bem formada e ela tem que ter uma especialização. Não basta mais só fazer a fisioterapia geral. Né? Lá no CIOP, onde a gente tem mastologista, o cirurgião oncológico, então trata o câncer da mama, vai fazer o esvaziamento axilar, vai dar linfedema. Existem fisioterapeutas específicos para trabalhar só com essa parte superior para tirar o linfedema, né, com equipamentos específicos. É tanto que na minha época de faculdade era a única coisa que a gente aprendia, saúde da mulher. Era a única coisa. Começou por aí muita coisa, né? Era o foco da saúde da mulher, era isso, né? O câncer de mama e tratar esse linfedema. E hoje você vê que a gente tem realmente uma gama muito grande, né, de profissionais especializados, como você, né, igual a você, que faz especificamente a parte funcional pélvica, né, desses pacientes. Muito bom. E dentro da própria fisioterapia pélvica, nós temos subespecialidades, né? Então, tem aquela pessoa que ela foca em trabalhar a disfunção sexual. Né? Então, é uma subespecialidade. Nós temos aquela pessoa que foca em trabalhar com criança. Então, assim, dentro da fisioterapia pélvica, a gente também tem essas subespecialidades que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, por exemplo, o dia a dia da fisioterapia pélvica, igual, trata a mulher, incontinência, o homem, nanana. Aí, quando você vai tratar uma criança, peraí, o cuidado é outro. Já é diferente. O acesso é outro. Perfeito. Você tem que ter, assim, ela tem problemas, tem incontinência, tem bexiga hiperativa, tem constipação, tem tudo isso. Mas espera aí, tratar a criança é um pouquinho diferente. Até porque neurologicamente ela ainda é imatura, né? Ela é imatura e o acesso tem que ser menos invasivo. Claro. Você tem que ter um pouquinho mais de cuidado para mexer com essa criança. Claro. Ao contrário do que homem e mulher, você vai fazendo toque, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. E a criança não. Você tem que saber, tem que ter um conhecimento um pouquinho diferenciado para saber o que pode ser feito, como fazer, né? Perfeito. Você faz também essa área mais pediátrica? Eu faço tratamento de enurese, né, que é o xixi na cama. Perfeito, perfeito. Então eu trato também, até eu citei isso porque quando eu estava em Campinas eu foquei em mulher e homem, que era o meu dia a dia ali dentro do HC. Certo. Né? E por mais que tivesse a uropediatria dentro ali, eu via, mas eu nunca tratei nenhum paciente dentro da uropediatria lá. E quando eu pensei, não, eu acho que eu vou começar, né, ainda mais agora que eu tenho filha, tenho uma criança pequena que está começando no desfraude, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, vamos começar a ver como que é feito o desfraude, por que acontece aquilo. Eu procurei um curso para entender, me especializar com pessoas que trabalham só com isso.
Bacana. Né? Porque assim, eu sei, mas eu não sei tudo, né? Então é melhor eu procurar alguém que trabalha só com isso para me trazer mais informação, para que eu possa começar a atender também. Aí agora sim eu atendo crianças com enurese. Bacana. Uma dúvida que a gente muitas vezes escuta dos próprios pacientes, né? Muitas vezes em relação à própria próstata, né? Doutor, o ciclismo, a bicicleta, isso atrapalha a minha próstata, né? Em relação à parte pélvica, a parte da função, né? Mais do ponto de vista fisiológico, o que você tem para dizer sobre isso? A parte de ciclismo, ela traz dor. Dor, né? Então pode trazer, a dor ela vem acompanhada geralmente da tensão da musculatura. Então o ciclismo ele pode trazer a dor, tanto que esse paciente que eu relatei da neuralgia do pudendo é um paciente, não, mas ele anda de moto. Sim. É motociclista. Sim. Então é muita moto. Sim. E trabalha sentado. E também é uma coisa que a problema. gente. Perfeito. Então as pessoas hoje ficam muito tempo sentadas, né? E aí passa o dia inteiro sentado, termina o dia, vai fazer atividade que é sentado. E, né? o ciclismo, o selim, né? O banquinho da bicicleta é muito fininho, né? E ele pega bem em cima ali da parte da inervação do pudendo que vai para a musculatura do assoalho pélvico, né? Então ele faz uma hiperestimulação da inervação que pode causar dor. Perfeito. No caso, muitas vezes, em relação à próstata, a gente sempre recomenda que o paciente não dose, por exemplo, PSA após ter bicicleta ou mesmo motocicleta, como você trouxe, que pode aumentar, né, o PSA do paciente. Doença propriamente dito não causa, né, da próstata, né? Vai causar câncer? Não causa. Vai causar aumento prostático benigno? Não causa. Assim, o que eu vejo, assim, sabe, Nário, a gente tem que respeitar também, porque a gente às vezes limita, né? Se a gente for falar para o paciente, não, isso aqui traz problema, aquilo traz problema, aquilo, nananana. Mas, pô, o cara gosta de andar de bicicleta. Sem dúvida. Ele gosta de andar de moto. Ele gosta daquela atividade física, até mesmo do CrossFit. Então, a gente tem que trazer para que ele possa fazer essa atividade com menor risco e menores sequelas possíveis. Perfeito. Então, você quer andar de bicicleta? Beleza, você vai andar de bicicleta, mas depois de andar de bicicleta você vai fazer isso, antes de andar de bicicleta você vai fazer aquilo. Você vai comprar um calção com proteção, você vai fazer um alongamento, você vai relaxar essa musculatura, vai ter movimentos de relaxamento da pelve para você relaxar depois desse estímulo. Perfeito. Né? Da mesma forma o CrossFit, né? Você quer fazer, mas você vai aprender a ativar essa musculatura, diminuir a pressão intraabdominal, vai aprender para conseguir fazer. Existem soluções, uma coisa que eu falo para os meus alunos isso, porque igual eu gosto muito de correr. E eu sei que correr é um aumento da pressão intraabdominal, né? Então, você vê pessoas que perdem urina quando correm. Sim. Né? Agora vai falar para mim, Sofia, você não pode correr. Nário, eu vou falar, sorry, mas eu vou correr. Porque eu gosto, é a atividade que eu gosto de fazer. Então, eu vou procurar fazer essa atividade da forma mais segura possível para mim. Perfeito. Né? Então, eu vou usar um tênis correto para corrida, eu vou fazer o alongamento que tem que ser feito, eu vou fazer tudo para minimizar as consequências que podem trazer uma corrida. Perfeito. Né? É igual ao jogador de futebol de final de semana, né? Isso. O senhor faz atividade física? Faço. O que você faz? Jogo futebol de semana no domingo. No domingo, né? Passo a semana inteira sedentário. Sem fazer nada. E o senhor se prepara? Né? O senhor faz pelo menos um aquecimento, um warm-up ali no começo do treino? Não, lá eu faço. Mas e a preparação muscular? Né? E a preparação cardiorrespiratória, né? Você trabalha isso e as pessoas muitas vezes não fazem, não fazem nada. E aí tem lesão e não sabe por quê. Né? E aí justamente aí entra, né, a fisioterapia preventiva, né, o dos preventivo, pacientes, né? Exatamente. O prevenir uma lesão é muito melhor do que tratar depois, né? É bacana. Eu vejo, né, eu aprendi muito com você hoje, muito bacana.
essa ideia, né, da que a gente está conversando agora remonta o processo de você preparar o paciente cirúrgico antes de operar, né? Então, assim como o camarada vai jogar bola, ele faz a preparação física, tem um fisioterapeuta que prepara ele, porque ele, atleta, quando ele for para aquela performance, ele tem que ir na melhor condição, né? Vai operar? Poxa vida, vamos fazer a fisioterapia pulmonar, cardiorrespiratória, para ele dar uma cirurgia de grande porte. E na cirurgia urológica, bacana, a gente faz toda a preparação prévia para que depois ele possa se sair melhor, né? Muito interessante. E isso não é só com relação à próstata, é tudo. Igual você pega uma paciente com incontinência urinária de esforço, às vezes a fisioterapia pélvica pode não ser suficiente para devolver a continência 100% para essa paciente, mas ela vai ajudar que aquela cirurgia tenha um bom resultado e tenha um resultado para mais tempo, né? Claro. Não que venha com recidiva. Outra coisa muito importante é nos prolapsos, assim, às vezes eu vejo, eu dou aula de pessários, né, que são os dispositivos para prolapsos, e às vezes eu vejo próprios fisioterapeutas pélvicos que falam para mim, não, Sofia, mas o médico me mandou uma paciente com prolapso grau 4, ou seja, quando aquele órgão já está todo para fora, né, da vagina, para fazer a fisioterapia. O que eu vou fazer? Você vai fazer a sua função, porque se ele não tiver uma boa função muscular e você tentar colocar esse órgão de volta para o lugar, e o músculo não estiver ali segurando o que foi feito na cirurgia, ele vai recidivar, né? Então, é muito importante você trabalhar essa musculatura antes mesmo de colocar... De fazer a cirurgia. De fazer a reposicionamento do órgão pélvico que está prolapsando. Perfeito. Então, ela entra exatamente em várias situações em que ela vai complementar o resultado da cirurgia. Perfeito. Doutora Sofia, fantástico, muito obrigado. Obrigada. Aprendi muito com você, é um prazer tê-la recebido aqui e acho que já deu para a gente já perceber que você vai ter que voltar mais vezes aqui. Mas só chamar que eu venho, né? Acho que a gente pode fazer, né, trazer, a gente combinar de você voltar várias vezes, porque existem vários pontos que a gente vai poder talvez mergulhar com mais profundidade, trazer informações, né, mais precisas para os nossos ouvintes. Os ouvintes que tiverem dúvidas, quiserem, né, de repente, olha, eu tenho mais dúvida nisso, fala, vamos, vocês podiam mandar também, né, pra gente, olha. Sem dúvida, vamos fazer isso. E aí a gente foca no assunto principal. Nós vamos colocar depois os seus contatos, né, na hora da edição, nós vamos colocar os seus contatos para que as pessoas possam entrar em contato com você. Né, você atende no seu consultório, né? No meu consultório. Depois você vai passar para nós os dados, que as pessoas possam te acessar. Isso. Para tirar dúvidas e obviamente... E me procurarem caso estejam precisando. Né? Isso aí, aproveitar os teus conhecimentos. Muito obrigado, doutora Sofia. Obrigada a você, Nário. Pessoal, muito obrigado. Hoje a gente contou com a doutora Sofia Souto, profissional que vocês puderem ver o quanto que ela conhece da fisioterapia urogenital, né, dentro desse universo da urologia muito importante para todos nós, e contamos com vocês e até uma próxima vez. Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?